Ana Paula, bom dia. Oi, Datena, bom dia. Bom dia aqui, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu vim com um assunto polêmico, Datena, que tem a ver com segurança de trânsito, né? De um julgamento que começou ontem no Supremo Tribunal Federal e vai seguir ainda ao longo dessa semana. A gente tem de novo hoje à tarde retomada desse julgamento, com a previsão de que a gente tem aí talvez mais alguns dias para discutir dois assuntos principalmente que são bastante importantes. O uso do bafômetro para detectar a presença de álcool no sangue de motoristas e a tolerância zero. Esses dois assuntos estão em pauta no STF, com leis, com ações, né, que foram pautadas lá, pedindo a revisão da lei seca ao volante. Hoje, a nossa lei diz que não tem tolerância nenhuma, né? Então, qualquer índice de álcool que é flagrado no sangue do motorista já resulta na suspensão da CNH por 12 meses, uma multa de quase R$3.000 e quem se recusa a fazer o teste do bafômetro sofre a mesma punição. A Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entrou com uma ação que foi parar no STF já tem mais de 10 anos, argumentando que a lei seca fere a liberdade, não considera presunção de inocência, já que pune quem não faz o teste do bafômetro, e pune com o mesmo rigor quem bebeu pouco e quem bebeu muito antes de dirigir. Sobre o bafômetro, está lá na mesa também do STF um recurso do Detran do Rio Grande do Sul que está pedindo a derrubada de uma decisão da Justiça Gaúcha que suspendeu uma multa de um motorista que se recusou a fazer o teste do bafômetro. E essa decisão que envolve o Detran do Rio Grande do Sul é muito importante, porque o que o STF decidir vai ter repercussão geral. Então todos os outros tribunais do país vão ter que seguir a decisão. A gente foi atrás de duas opiniões distintas, Datena, para entender aqui o que pode sair dessa decisão do STF. A gente tem primeira palavra do advogado especialista em trânsito e ex-presidente da Comissão de Trânsito da OAB, o Rosan Coimbra. Só um segundo, Ana. Claro. Ana, só um segundo. Vamos lá. Só um segundinho. Olha, eu sei que bares e restaurantes estão passando por uma dificuldade enorme depois da pandemia, muitos quebraram, muitos fecharam. Verdade. Mas eles não podem, sob esse argumento idiota, do meu ponto de vista, de que pune do mesmo jeito quem bebe e quem não bebe. Isso é uma coisa ridícula. O cara pode beber o que ele quiser. Ele pode tomar um engradado de cerveja, pode tomar uísque, vinho, mas não pode, como aquele deputado Carlos Júnior, encher a cara de vinho, saindo de um restaurante, muita gente dizia para ele, você não tem condição de dirigir, ele vai, pega o carro e corta a cabeça de dois jovens, cuja mãe de um deles virou uma política importante lá no Paraná, sim, defendendo exatamente a causa do filho de tantos outros. Você pode beber o que você quiser, no bar, no restaurante, em casa, no motel, na rua, pode beber o que você quiser, encher a cara. O que você não pode é beber pra caramba e dirigir um carro. Isso é uma coisa simples. A lei deveria ser feita pensando na coisa mais simples do mundo. Quem bebe e dirige um carro, que é um veículo perigoso para caramba, qualquer que seja o carro, você com o carro na mão bêbado, você tá mais exposto a matar alguém do que com uma arma. E sob efeito de bebida alcoólica, já está provado, os maiores assassinatos que aconteceram no Brasil, acho que foi uma pesquisa feita pelo Drauzio Varela, na época então do Pavilhão 9, do Carandiru, que sob efeito de bebida alcoólica, o cara matava mais do que sob efeito de qualquer outra droga, cocaína, maconha e coisas que tais, entendeu? O cara pode beber à vontade, eu não estou contra bar, restaurante, não, mesmo porque eu bebo, já não bebo tanto quanto bebia antigamente, se pudesse eu beberia, porque eu gosto de beber, como todo mundo, mas quase todos os problemas que eu tive em trânsito da juventude, eu estava bêbado quando eu capotei carro, bati carro, e daí por diante. Quase todos os problemas que eu tive, à exceção de alguns em que os acidentes acontecem. Acidentes acontecem, mesmo você não tendo bebido nada, acidentes acontecem. Não é? E você tem que ser responsável pelos acidentes. Mas é claro que sob efeito de álcool, você está muito mais capaz de matar alguém. Tanto que eu sou favorável a um sujeito bêbado que atropela 1 ou 15 pessoas, inclusive bebês, e que tem lá prova evidente de que o cara tá bêbado, eu acho que o cara tem que responder por crime de homicídio doloso e não dolo eventual sem intenção de matar. Porque quem bebe demais e pega a direção de um carro, está muito mais sujeito a matar ou alejar alguém do que não.
Essa é a minha opinião. Não sei se você pensa diferente e se o Agostinho pensa diferente antes de ouvir jurista, especialista e coisas que tais. O cara bêbado, atropelou, matou, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Vê nos Estados Unidos como é que é a lei. O cara aleja alguém, ele tem que pagar o salário da vida útil do cara até o fim da vida. Se ele mata alguém bêbado no volante, ele vai pagar caríssimo por isso. Com anos e anos de prisão. Entendeu? Dependendo do acidente, até prisão perpétua. Você vê grandes artistas limpando o chão de cadeia porque foram presos dirigindo bêbados. Então, não existe isso. Com todo respeito à Associação de Bares e Restaurantes, eu repito, temos uma dificuldade muito grande aí para bares e restaurantes, não só para bares e restaurantes, né? Para tudo quanto é gente que passou pela pandemia. Mas esse argumento não funciona. O cara bêbado tem que pagar caro por isso. E acabou. E sou contra esse negócio de, eu não vou fazer bafômetro que eu posso produzir prova contra mim mesmo. Então para que tem bafômetro? Por que existe o bafômetro? É para ver se o cara tá bêbado ou não. E repito, eu sou radical. O cara bebeu, ele que beba o que ele quiser, vá num restaurante e beba o que ele quiser. Pega um táxi, pô. Pega um Uber. Não é? Sim, então, eu concordo totalmente. Essa é a minha posição também, né? Eu sou bem radical em relação a isso, né? A gente tem que pensar em talvez afrouxar a legislação se um dia a gente tiver um trânsito melhor do que a gente tem hoje, né? E o que alguns especialistas, principalmente em segurança e medicina de tráfego, mas não vai ter, porque bêbado é bêbado. Então, bêbado é bêbado, o cara não tem consciência do que está fazendo. Mas pra gente não focar ele só nos bêbados também. Ele pega o carro e dá um pau. Então, mas o que alguns médicos especializados nisso falam, Datena, é que a gente às vezes pensa muito no bêbado, o cara que enche a cara. A exemplo do deputado Carli Filho, que você citou também. Mas tem gente que às vezes toma um copo de cerveja e já fica desorientada. Acha que não, mas a velocidade para responder, por exemplo, a alguma coisa que acontece no trânsito já muda completamente. E isso é determinante para acontecer um acidente ou não. Você derrubar um motociclista, atropelar uma pessoa, por isso a tolerância mas você não pode partir da exceção de um cara que toma, ou dois que tomam pouco, ou de uma mulher ou de um homem que bebam pouco e ficam alucinados, para a maioria que bebe muito e mata muito. Você não pode partir desse princípio. Você não pode partir do princípio da exceção. Porque as pessoas que bebem pouco, tomam um copo de cerveja e ficam mal, né? São poucas perto da maioria que bebe muito e mata muito. Sem dúvida. E aí você não pode, pela minoria, definir uma lei. Pronto, acabou. Bebeu muito, pagou por aquilo. Acabou. Mas essa pessoa bebe pouco e fica alucinada. Aqui tem uma lei específica para essa pessoa. Agora, você não pode partir do princípio da exceção e transformar a maioria, porque quem mata mais é quem bebe demais. Você não pode partir do princípio da exceção e fazer uma lei só. Que é isso? Aliás, o Supremo devia votar coisas mais interessantes, né? Devia penalizar mais quem bebe ao invés de acabar com a lei seca. Não é porque o Supremo não precisa acabar com a lei seca, não, porque ela não existe mais. Ela já acabou há muito tempo. Quando ela surgiu, nos primeiros meses tinha que levar gente que não bebia, que é uma boa ideia. Sai num grupo de amigos, pega uma pessoa que não bebe para dirigir, tinha até comercial por aí e tal. O que o Supremo devia ver é se poderia, por exemplo, dentro da liberdade de expressão, ter propaganda de bebida, qualquer bebida em qualquer lugar. Mas por que você está falando isso? Porque não tem de cigarro mais. Não proibiram a propaganda de cigarro? Não proibiram a publicidade de cigarro? Oi. Olha, fuma Marlboro, que você vai ficar fodão e tal. A mesma coisa devia ser com bebida alcoólica, velho. É que é um cinismo desgraçado que tem por aí. Esse é o detalhe. O Supremo devia ver isso. E não partir da exceção de um processo excepcional, você julgar a maioria. Porque a maioria que mata e bebe é bebum. Que mata e bebe é bebum mesmo. É cara que bebe pra cacete. Bebe muito. Pois é. Eu não sou contra o cara beber. Ele que beba o que ele quiser. Tem cirrose, borra. Eu perdi metade do pâncreas por causa de bebida.
Por isso que eu bebo menos hoje. Mas é o seguinte, se eu beber e pegar um carro e atropelar e matar alguém, eu tenho que responder por homicídio doloso. E fim de papo. Nesse ponto eu sou radical. Não venha com essa história de que o cara bebe um copo e mata alguém e responde pelo mesmo crime e tal, papo furado. A maioria de quem mata e bebe é bebum. Bebe muito mesmo. Não, eu tô com você. É alcoólatra, eu acho isso como também. eu. Que alcoólatra, alcoólatra nunca ele nunca pode se dizer curado. Então eu fui alcoólatra um dia, eu sou até hoje. Só não tenho capacidade de beber mais, não bebo mais do jeito que bebia, então não duro nem 66 anos, não chego nem a fazer 65 em um dia. Não dá para eu beber. Você entendeu como é que é o negócio? Agora, a maioria que mata é bebum, sabe? Eles pegam cada detalhe. Pô, faça a lei e faça a lei ser cumprida, caramba. É simples assim. Bebum, bebeu demais, matou, é homicídio doloso e acabou. É simples assim. Não, exato, assim, esses processos já estão rolando há bastante tempo na justiça. Esse da Brasel, por exemplo, já tem há bem mais de uma década, foi colocado mais ou menos quando a lei seca surgiu, e a gente tem aí a comprovação ao longo dos últimos anos que a lei seca trouxe um efeito, né? Reduziu, segundo a própria Abramet, bastante o número de mortos no trânsito, poupou muitas vítimas, embora a gente não tenha acabado com totalmente os bêbados aí no trânsito, infelizmente. Só para atualizar esse julgamento, Datena, ontem foi o primeiro dia, o único ministro que votou foi o relator dessa ação, o ministro Luiz Fux, que foi favorável a manter tudo como está. A tolerância zero, então não pode beber nada, não pode consumir nada de álcool antes de dirigir, para não abrir pretexto para ninguém, e também em relação à questão do bafômetro. O julgamento segue hoje. Olha, é assim... Parabéns ao Fux. Parabéns. É uma indecência isso. Parabéns ao Fux. O recurso... Mas vamos ver que ministro bebe e que ministro não bebe no julgamento. Exatamente. Eu acho uma indecência um recurso feito pela Associação de Bares. De bares. Não foram as irmãs, né, do convento que entraram com recurso. Não foi. Não foram médicos do resgate que entraram com esse recurso. Vítimas de trânsito. Não foi. Associação de Vítimas de Trânsito. Não foi. Não foi. Foi a Associação de Bares. Só por isso tinha que dar indeferido. Vocês desculpem, usam outra pessoa, outra entidade. A Associação de Bares entrar com recurso para acabar com a lei seca, isso é uma bizarrice. Isso não existe. Olha, é uma piada. De fato é uma piada. Eu tenho esperança de que mesmo que eu tenho certeza que se você consultar o Lehman, que é dono da Ambev, uma das maiores produtoras de bebida do Brasil, eu tenho certeza que o Lehman é contra o cara beber e dirigir. Mesmo porque ele é um baita cara, ele ajuda a gente pra caramba, ele ajuda campanhas sociais e tal. Eu tenho certeza que se você perguntar pro Lehman, que é o cara que mais fabrica bebida no mundo e no Brasil, você perguntar para ele, eu sou contra esse negócio do cara beber demais e dirigir. Tem certeza. Você pergunta para ele. É que o Lehman não fala, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião do Lehman. Sabe o que seria legal? Tem certeza que ele fala, olha, isso é uma bobagem. Bebeu demais, atropelou e matou, tem que pagar. Eu gosto de beber, gosto de bar, acho um ambiente super legal. A gente tá voltando agora depois da pandemia, é uma delícia mesmo. O que era legal, a Associação de Bares podia fazer assim, vamos fazer uma parceria com a Uber, com o táxi, 99 táxi, para fazer seria fantástico, um ajuda o outro. Para fazer um esquema mais barato. Um ajuda o outro. Você sai do bar e já tá lá Uber lá. Isso seria legal pra caramba. Agora, estimular que o teu cliente encha o caneco e vá dirigir, isso é uma loucura. Não existe. Tinha que dar o Vale Bebum. Seria sensacional. Aí sim. Né? Vale Cachaceiro. Aí era ótimo. Nós teríamos esse vale, né? Eu seria preferencial, VIP. Atenção, Vale Cachaceiro. Bebeu, pega o Vale, pega o Uber e pronto, acabou. Diga, Ana, falta alguém? Porque eu ouvi jurista, é uma coisa tão óbvia. Parece uma coisa tão óbvia isso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está ouvindo a gente aqui, se a gente fizer uma votação, a maioria vai dizer, o cara bêbado atropela e mata mesmo, o aleja. Maioria.
Vamos colocar então duas opiniões sobre isso, Datena, que eu acho que pode esquentar um pouco mais a conversa, porque eu tenho uma opinião a favor e uma opinião contra a revisão dessa lei. Se for para esquentar é bom, porque tá frio pra caramba. Então hoje tudo vai que for bem. para esquentar é bom. Já que beber essa hora não dá, né? Mas vamos ouvir então o advogado Rosan Coimbra. Não dá. Não? No que você tá falando agora aí, já teve gente que já tomou umas 40 cachaças. Isso, 11, 16. Inclusive para enfrentar a fome. Pô, você tá brincando. O frio. Pô, mas nem brinca. Que os caras acham que é legal o cara dormir na rua e tomar café no abrigo e cair duro e dizer que não morreu por causa disso. Vai dormir na rua um dia. Eu desafiaria uma dessas autoridades a dormir na rua um dia. Um dia. Então, 1 hora. 1 hora, vai, pra começar. O reality. 1 hora com só. menos 5 de sensação térmica. Vai. Com menos 5 de sensação térmica. Pois não, Ana? Bom, vamos lá então, vamos ouvir aqui a palavra do Rosan Coimbra, ele é ex-presidente da Comissão de Trânsito da OAB sobre esse assunto. Não faz diferença se a pessoa tomou um cálice de uma bebida, uma champanhe ou um vinho, como já tive casos, daquele que toma, de repente, a garrafa toda, entendeu? E a lei, ela tem que punir proporcionalmente. O policial, o agente de fiscalização, ele tem outros meios também para verificar se a pessoa bebeu ou não. E também deveria aproveitar o momento e ter uma diferença de valor de multa para quem assopra, para quem não assopra. O Dirceu Rodrigues Alves é o diretor da Abramet. Com todo respeito à autoridade, claro. Para que tem bafômetro então? Por que tem bafômetro? Ou o cara vai, ele bebe uma taça, ele vai com a garrafa e com um dosímetro. Quem vai saber que é a garrafa que ele tomou? Pra que tem bafômetro, velho? Datena. Pra que tem bafômetro? Então, é pra saber se o cara tem mais álcool no sangue do que é permitido. Essa história de não fazer prova contra si é a mesma coisa. Então ele não quer fazer o teste, que ele sabe que ele está embriagado, vai apontar que ele não pode dirigir. Não deve, não tem, é a mesma coisa que o motorista, eu não vou mostrar minha carteira de habilitação. Não, desculpa, eu vou deixar ela guardadinha aqui, eu não mostro, porque ela está vencida. Se ela tiver vencido, não, eu tenho direito de... Então aí acabou tudo. O cara não tem carteira, não mostra a carteira. Pronto, é a mesma coisa, é isso aí. Bom, e aí tem o Dirceu Rodrigues Alves falando, ele é o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, falando que a lei foi criada porque cada organismo reage diferente à quantidade de álcool que ingere. Então a tolerância zero faz sentido. Vamos ouvir. Cada pessoa reage de uma maneira à bebida alcoólica. Ele é capaz de atuar sobre a parte cognitiva, que é a atenção, concentração, raciocínio, vigia, percepção. Ainda na parte motora, que é a resposta que o indivíduo tem que dar àquilo que ele vê e ouve. E essa resposta tem que ser imediata. E as reações tardias vão levá-lo ao acidente. Bom, agora é acompanhar para ver o que o STF decide. Não, mas tem total razão. Tem total razão. Se tem cara que toma um copo e já fica sem controle do carro, tanto faz se ele tomar um copo ou 48. Exatamente. Não, ele tem razão. E a mesma pessoa... Vale pro cara que toma um copo e perde o controle, ou vale pro cara que toma 318 copos, que representam a maioria, e matam pessoas. Teve um cara que atropelou 13 pessoas, tinha cocaína a bordo do carro do cara, tinha garrafa de vodka vazia dentro do carro do cara, matou uma criança entre as 13 pessoas, saiu pela porta da frente da delegacia pedindo desculpas à mãe da criança que ele matou, que tinha 3 anos de idade. Isso é piada, ó. Aquele cara que atropelou aquele menininho, estava de skate ali, que era um jogador do Corinthians, da base do Corinthians, que parece que era um menino que tinha um futuro brilhante. O cara bebum, atropelou e ainda brigou com um monte de gente da rua. Atropelou o menino que estava andando de skate na rua. Não foi preso, acho que foi detido, ficou lá 24 horas, pagou fiança e foi embora. Pô, isso é uma piada. Aquele cara que cortou o braço do rapaz da Paulista, pegou o braço do rapaz, jogou dentro do rio, fugiu do local, estudante, não tem... Me parece que é uma discussão meio idiota essa daí. O cara bêbado tem que ir pra cadeia se ele matar, alejar e daí por diante. E tem que ser como nos Estados Unidos, a pena pecuniária. Matou alguém, quanto que essa pessoa iria produzir durante a vida dela para a família dela, o quanto ela vai significar a falta dela em relação a sustentar a família. Não é verdade?
Hã? É isso. E aí o sujeito tem que pagar isso o resto da vida para a família como pensão. Como se alejar alguém, a mesma coisa. Entendeu? Dessa mesma forma. Concordo. Sinceramente, eu acho que tem apelo para não passar nenhuma mudança no Supremo, mas aí a gente tem que acompanhar para ver se os outros ministros seguem com essa. Não, tinha que mudar para pior. Tinha que mudar para pior, porque essa lei seca não está servindo para nada. É isso. Essa lei seca não está servindo para nada. Ela tinha que ser executada mesmo. O Supremo tinha que votar uma coisa assim, olha, agora essa lei seca vai ter que ser executada mesmo. E daí por diante. É isso. Obrigar o cidadão a fazer o teste de bafômetro. Não tem essa de que não pode fazer prova contra si, tem direito a não soprar lá o bafômetro. Tem que soprar. O Supremo podia reforçar tudo que a lei seca trouxe, mas fazer cumprir agora. Agora para fazer cumprir. Se for isso, se sair dessa votação do Supremo, esse reforço da lei seca, aí valeu a pena. Porque se sair qualquer coisa diferente, aí, pelo amor de Deus, hein? Estamos andando para trás mesmo. Mas tinha que ser um reforço para cumprir mesmo, que isso aí não está sendo cumprido. Onde é que estão as blitz? Cadê as blitz? Porque muito policial cansou de ser desmoralizado por causa disso. É verdade. Vai lá e vai fazer, não posso fazer porque eu posso produzir prova contra mim mesmo e tal. Eu era a favor de fazer exame de sangue na hora do cara ali. Tem um médico com agulhão lá, vem cá, compadre, pá, não era nem bafômetro, que é mais correto fazer, enfia a agulha no cara e ver se o cara tá bêbado ou não. Tem cara que é o seguinte, não vou produzir prova contra mim mesmo. Nem precisa, né? Mas precisa. Tinha que se tornar mais pesado. Rapidinho, um amigo meu me contou esses dias, essa semana, a propósito disso aí, que ele foi parado numa blitz e era da lei seca. Ele não tinha bebido, fez o teste sem nenhum problema. Só que do lado ali, muito próximo da blitz, da operação da polícia, tinha um suposto advogado, já entregando o cartãozinho, se tiver necessidade, você me procura, que eu sou especialista em liberar pessoas acusadas de dirigir alcoolizadas. É mole? Quer dizer, tá virando um negócio, inclusive, isso. Essa fragilidade da lei. Por isso que é o que você falou, Datena. Essa sessão do Supremo tem que reforçar a importância da lei seca e tirar essas arestas aí. Essa possibilidade de não fazer o exame, de recorrer e tal, em liberdade, de pagar a fiança e sair. Isso tinha que acabar de vez. Essa é a importância do julgamento, aliás. Que é criar essa regra, né? Para acabar a discussão, para acabar a brecha para discussão, né? É isso. Bom, vamos esperar que seja assim. Tem denúncia da sequência do Agostinho, mas vamos ouvir o Povão. O Povão deve estar... Pois não, Ana, quer falar mais alguma coisa? Eu queria, porque eu deixei para o final para te dar parabéns, né? Pra gente não perder o fio da meada no começo da minha entrada, para te dar feliz aniversário. Desejar muita saúde, muita paz, que é disso que a gente precisa no fim, né? Paz e saúde sempre. O resto a gente vai correr atrás. Mais nada. Isso é o fundamental. Tenha certeza disso. Eu já ganhei muita grana, perdi muita grana, perdi mais do que ganhei, mas tive problemas sérios de saúde e no momento que eu tive problemas sérios de saúde, eu ainda tinha muita grana. Não adiantou nada eu ter muita grana. Adiantou porque eu estava no hospital bom. Mas se o sino bate ali, porque eu tive um tumor de pâncreas, você pode ser bilionário, dificilmente uma pessoa sobrevive. Se tiver que fazer quimioterapia, tumor de pâncreas, o cara morre em 1 ano. Se tiver que operar como eu operei, às vezes, da época, a chance era de 30% de você sair vivo. Dependia lá do doutor Marcel, do doutor Juquemuri e tal. Mas podia ter a grana toda e sobrevive no máximo 5 anos. A maioria das pessoas. Eu estou aqui há 16, quase 17 anos. Então, não adianta, a hora que bate o sino, com dinheiro ou sem dinheiro, você vai embora. Sem dinheiro, você dura um pouquinho mais, mas vai ficar só esperando a morte chegar. Entendeu? Agora, saúde é o bem mais importante que você tem na sua vida. Porque eu estava conversando com a Matilde hoje. Adianta o cara ter dinheiro e não ter saúde? Nada. Não conseguir andar, não consegui se movimentar. Um dia, há pouco tempo atrás, eu estava lá em Goiás, a minha mão caiu. Eu fiquei paraplégico da mão, sei lá o que eu posso dizer. Minha mão ficou paralisada, não servia para mais nada.
graças a Deus voltou, entendeu? Mas em um átimo de segundo, estoura uma veiazinha na sua cabeça, você pode ter $1 zilhão dentro do banco, você morre, na hora. Então você falou a coisa mais vital, tem que ter saúde para poder ter paz e viver uma vida tranquila e ser feliz, que é o que eu desejo para todo mundo também. Você é a pessoa que todo mundo diz que é mesmo, o Joel sempre elogia demais você como ser humano, todos os caras da rádio dizem a mesma coisa e é muito bom conviver com gente como você. Obrigado, viu, Ana? Obrigada. Ótimo dia para você. Para você também, aproveite. Bom, obrigado. Agostinho Teixeira.